Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Esse programa não é recomendado para menores de 14 anos. Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Cultura, economia, política e os caminhos que unem todas as rotas do desenvolvimento. Conexão Campina, com Edson Pereira. Muito boa noite, meus amigos, boa noite a você que nos acompanha. Estamos juntos, chegando a partir de agora com o programa Conexão Campina, aqui na sua TV Nordestina, canal 179, pela rede BrisaNet de TVs. São mais de 1.000 municípios acompanhando em tempo real a nossa programação. E você tem aí os canais onde você assiste. A TV Nordestina está aqui do meu lado para quem enxergar, o velho enxergar. Eu já estou vendo, produção, não se preocupe não. Canal 179 na BrisaNet, canal 179 na Sul TV, pelo YouTube, TV Nordestina Oficial, Limex World TV, também barra TV Nordestina, TIP Brasil, mais de 2.000 provedores parceiros, além da Multi TV. Pronto, agora é bom, a produção aprendeu que eu já não tenho a idade para enxergar de longe, né? Aí está colocando bem pertinho de mim, muito bem. Obrigado, produção. Boa noite a você que nos assiste, eu sou Edson Pereira e até às 20 horas estaremos juntos nesta noite que voltamos. Agora, finalmente, Campina Grande voltou a ser Campina Grande. De ontem para cá tivemos frio, de uma hora para outra. Mas enquanto temos frio, Recife está se acabando debaixo d'água, João Pessoa também, porque assim, para chegar esse frio todo aqui, tem que primeiro chover no litoral. Muito boa noite, juntos com o Conexão Campina. E, meus amigos, comigo hoje, quem vai ser o nosso entrevistado, vamos bater aquele papo, é o vereador de Campina Grande, o empresário Márcio Guedes, que é mais conhecido como Márcio da Eletropolo. Vereador no seu primeiro mandato, mas já com a experiência política em outro município e uma vida dedicada a Campina Grande. Daqui a pouco a gente fala sobre ele. O que eu vou falar agora é o ponto de vista nesta noite, um ponto de vista meio diferente. Peço permissão a vocês para falar de uma coisa que está me encabulando o Brasil e quem conhece de diplomacia. Essa semana, o presidente Lula viajou até a Rússia, depois ele foi até a China. Lá na China, teve aquela reunião diplomática natural de quem tem duas nações entre as maiores nações do mundo para discutir economia, discutir os pontos diplomáticos. Só que o Brasil tem se acostumado a mandar junto do seu presidente e escolhido nas urnas, ninguém pode tirar isso, Lula foi o vitorioso das urnas, está lá, mas ninguém votou na primeira-dama, né? Que eu saiba, não se vota em primeira-dama. Mas Janja se coloca como a figura do próprio presidencialismo, talvez muitas vezes querendo ser mais a representante do que o próprio Lula. E a primeira-dama, Janja, ela insinuou para o secretário chinês, o homem que manda e desmanda na China, que ele deveria censurar o TikTok, esse aplicativo tão utilizado e que aqui no Brasil ele tem o predomínio de direita, porque quem mais usa o TikTok são eleitores conservadores. E aí o que acontece? Ela recebeu uma resposta atravessada. A resposta foi: vocês lá no Brasil têm leis e têm mecanismos para controle, resolvam lá no Brasil. Isso não era para ter estourado. Isso era para ter ficado entre quatro paredes e não era nem para ter acontecido. Porque numa reunião diplomática com dois representantes, repito, de duas nações do tamanho de Brasil e China,
ela tudo é pré-estabelecido, é discutido antes da economia, dos fatos que vão ser discutidos, até o tom do que se vai falar, porque você está falando entre nações. Ela não tem vez de fala, como alguns estão querendo apregoar. Ela não tem vez de fala naquela reunião, porque ninguém tem, só o presidente e só o seu embaixador é quem tem vez de fala no momento. Ah, mas é porque ela é mulher, estão querendo cessear. Não é, ela não pode quebrar um protocolo de uma reunião diplomática para exatamente intervir e, principalmente, solicitar um país que flerta com a ditadura como a China que censure um aplicativo porque não me dá o acordo. Isso fez com que se criasse mais um meme para o Brasil. E a gente quer ver até onde vai as palhaçadas da primeira-dama desse país. Esse é meu ponto de vista e eu espero que o Brasil aprenda a entender o tamanho econômico, o tamanho de nação, mas principalmente o seu tamanho na diplomacia mundial. O Brasil, que já foi muito respeitado, inclusive como fundador da ONU, para que você entenda, quando se tem a conferência anual da ONU, o Brasil é quem abre os trabalhos por ele ter sido presidido por um brasileiro depois da Segunda Guerra Mundial. O Brasil, que já teve o Barão do Rio Branco, hoje tem Janja. Se você é eleitor da esquerda ou da direita, me perdoe, eu não quero me meter. Mas um país que é conhecido pela sua diplomacia não pode ter uma aloprada fazendo essas coisas. Fora as malas e mais malas, fora os gastos desnecessários com as viagens, até porque agora o Brasil está sempre transportando 200 e poucas pessoas toda vez que o presidente Lula tem que sair do país. Realmente é muito dinheiro para a gente pagar através de imposto. Esse é meu ponto de vista. Mas estamos hoje recebendo um empresário, vereador de Campina Grande do primeiro mandato, já tem uma experiência política aqui em Campina Grande, trabalhando nos bastidores, tem uma vida política no Cariri paraibano e hoje, atendendo o nosso convite, veio para a gente bater o papo. Vereador Márcio Guedes, mais conhecido como Márcio da Eletropolo. Márcio, a primeira pergunta que eu lhe faço é, para quem não conhece Márcio da Eletropolo, Márcio Guedes, como é chegar, para esses desconhecidos, ser o mais votado das oposições, ser o vereador mais votado das oposições, sendo a primeira vez que disputa uma eleição em Campina Grande. Muito boa noite. Boa noite, meu amigo Edson. Boa noite a todos que escutam Conexão Campina, através da TV Nordestina. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês nessa noite. E dizer que eu me sinto muito honrado, né? Sem vaidade nenhuma, eu sempre tenho dito isso. Mas me sinto honrado de ter sido o primeiro ali do PSB. Além de honrado, é uma responsabilidade muito grande, porque naturalmente, como eu tive 4.008 votos, a expectativa que as pessoas têm na gente é muito grande, às vezes até maior do que a gente consegue. O vereador ele não tem assim tanto poder como algumas pessoas acham que nós temos. Mas estamos aqui com muita boa vontade de trabalhar, na expectativa de fazer o que Campina precisa e da forma que nós viemos a conseguir ajudar ela, sobretudo, a chegar nas pessoas que mais precisam. Márcio, você sempre trabalhou aqui em Campina Grande nos bastidores, envolvido na política, mas programas sociais, atenção, você chegou até a ser chefe de gabinete do vereador Janduí Ferreira. E aí, qual foi o olhar que lhe levou a dizer, peraí, chegou, eu fiquei nos bastidores até agora, mas a partir de agora o meu nome vai ser colocado à disposição do povo de Campina Grande. O que lhe levou a isso? É verdade, como você bem disse, eu fui chefe de gabinete de Janduí Ferreira, sempre fui um cara de gostar de trabalhar muito em bastidores, por ter um perfil mais técnico, né? Eu gosto muito dessa articulação política, mas de fato eu não imaginaria que viria a vir ser candidato de fato aqui em Campina Grande. Tenho o desejo porque gosto mais de política, entendo que há política em quase todas as coisas
e entendi que o meu momento chegou, né? Quando chegou ali no meado de junho para julho, a gente tem um time, graças a Deus, muito bom, que geralmente ele nos acompanha em todas essas nossas decisões, que seja apoiando algum candidato, ou como foi agora, como o próprio candidato. Essa equipe seguiu comigo, e primeiramente Deus, e essa, como eu estou dizendo, essa equipe tão grande e maravilhosa, nos colocou lá. Mas dizer a você que eu vinha pensando, que imaginaria que ia ter essa quantidade de votos também, nunca foi assim, algo que a gente era mais de bastidores mesmo. Mas chegou o momento e Deus nos abençoou e aqui estamos. Ô Márcio, é claro que você entrou na disputa de forma muito forte e sempre se falava, disputando, mas sempre tinha 2, 3 à frente. Sempre quando se dizia, não, primeiro vai ser fulano, cicrano, para depois se falar em Márcio. E aí o desafio é, além de estar chegando pela primeira vez, também superar aqueles que já estão e que têm uma estrutura diferente da sua. É verdade. A gente, nas composições dos partidos, a gente sempre nas reuniões, sobretudo no PSB, que é o meu partido, nós imaginaríamos que 2 que já estavam no mandato, à época, no início da construção, seriam os 2 eleitos e aí teria mais 2 vagas, né? Ali nos nossos cálculos, achávamos que quem passasse de 2.000 teria de fato um mandato. No decorrer da campanha, ela foi se mostrando diferente, a campanha foi ficando maior e a gente percebeu que aquele cálculo não estava dando certo, que com 2.000 votos, de fato, não dava para chegar. Naturalmente, todo mundo começou a correr mais um pouco, todo mundo correndo mais, e o resultado foi esse. Eu dizia a você que imaginava que ficava também na frente de alguns que já estão lá conosco também, eu vou estar inventando aqui. Eu já achava que eles ficavam na frente. É um pessoal que já vem na política, vem trabalhando. Eu estou agora com eles lá de colega, vejo que eles prestam um bom trabalho, né? Preciso ser justo em assumir isso. E aí, de fato, Deus quis me honrar e colocar lá em primeiro do PSB. Você já tinha uma história política em Assunção. A sua origem é no Cariri paraibano. Exato. Minha mãe nasceu em Assunção, meus avós são de lá. E eu me considerava muito de lá porque gosto de verdade de Assunção. Assunção é uma cidade que, de fato, eu amo de paixão, assim como Campina Grande, né? A gente costuma, tem gente que diz que tem 2 mães, eu tenho 2 cidades, assim, Assunção e Campina Grande. E aí tive o convite para ser candidato lá na época, em 2012. Logramos êxito também. Consegui ser eleito lá na época, o Democrata, né? E foi uma história bacana, cumpri meu papel lá. Modéstia à parte, a gente fez um bom trabalho lá também, mas pela logística, por conta da empresa ser em Campina, eu percebi que eu ia deixar uma falha num canto ou em outro, né? Não dava para fazer um trabalho com excelência. E eu tenho esse hábito, e tudo que eu vejo que não dá para fazer ali com excelência, eu prefiro recuar, dar 2 passos para trás para poder dar 10 para frente. A sua empresa tradicional em Campina Grande cresceu e marcou a sua carreira empresarial. A política não tem lhe atrapalhado dentro dos seus empreendimentos? Como é que você tem feito para que realmente não atrapalhe e não confundam o empresário com o político, com as ações políticas? Na verdade, a Eletropolo é a empresa do meu sogro, né? Fundada por ele, pela esposa dele. E com o falecimento dela, minha esposa e meu cunhado entraram na sociedade. Por gravidade, nós acabamos que estando ali também e modéstia à parte, fizemos um trabalho especial e ela chegou a crescer bastante, né? Saiu de uma unidade para 4 e uma empresa de lustre. No total são 5. E eu confesso que assim o tempo, porque muitas pessoas às vezes dizem que o político não trabalha, que o político não faz nada e tal. Eu escuto muitas pessoas dizerem isso. Mas a gente, olha, é difícil um dia para mim não chegar em casa às 11 horas da noite, porque não é só aquela parte ali na Câmara, né? Claro, aquilo é o menor. Aquilo é o menor. A gente precisa visitar a cidade, as complexidades, entender de que forma a gente possa ajudar. Não é estar atrás de problema nem de confusão. A gente quer que nós façamos de fato aquilo que nós somos pagos. Que fiscalize e ajude o prefeito e os secretários de uma forma que possa a cidade andar bem. Então isso demanda muito tempo, né? E de fato ele acaba consumindo um pouco do tempo que eu poderia estar produzindo mais na empresa, né? E eu tenho que ter habilidade para saber conduzir essa questão da parte política com a parte comercial. Essa é uma parte que eu tenho encontrado dificuldades, mas aí vou pedindo força a Deus para dar certo. Ô Márcio, você colocou aí, nós temos que procurar resolver, ajudar o prefeito. Você é um vereador da oposição
que chegou demonstrando que tem uma ação de independência, mas e principalmente não será subordinado ao pensamento dos outros. Qual foi a ação que você decidiu, que disse, não, peraí, eu não vou estar seguindo cabeça de ninguém, não, eu vou ver e votar pelo que eu penso. E aí muitas vezes recebe até a crítica, não, eu devia estar na oposição. Não, é uma oposição independente de qualquer forma, né? É verdade, eu respeitando a atitude e o pensamento de todos os demais, mas eu penso política da seguinte forma, a gente tem que trabalhar para o povo. Então quem foi eleito, né, tem que estar com o pensamento de trabalhar para o povo. Eu não posso usar um problema de uma pessoa, repito, esse é um pensamento meu, eu respeito os demais, mas eu não posso usar um problema de uma pessoa para fazer um palanque para mim. Eu não posso usar um problema de uma ponte para fazer um palanque para mim. É claro que eu vou ver aquele problema, eu vou escutar as pessoas ali que votaram em mim, que não votaram também, e vou procurar o prefeito sempre que for preciso para saber se essa demanda, quando é que vai sair, o que é que está faltando, de que forma eu como vereador vou poder ajudar. Chegar ao ponto de criticar por você estar recebendo o prefeito no bairro que você exatamente cresceu, nasceu e se criou. E aí, não, por que o vereador estava acompanhando o prefeito numa obra em que o bairro ele conhece de canto a canto. E aí, como é que você recebeu essas críticas? Eu fico muito tranquilo, sabe? Eu não tem algumas críticas que eu de fato não me incomoda muito nesse sentido. Porque, como ele disse, eu fui eleito vereador para trabalhar para Campina, né? O prefeito de Campina é Bruno, naturalmente ele está fazendo a obra lá, nos convidou, eu e um outro vereador, né, da base dele. E eu com muita naturalidade fui, achei bacana, e passei lá hoje novamente e vi que o canal está chegando já. Está chegando bem pertinho mesmo da ponta do Cruzeiro. Isso, né? Me deixa feliz, me deixa alegre, né? Independente de quem fez, o importante é que Campina se desenvolva e que traga dias melhores para as pessoas. Então, se isso vai ser bom para Campina, qual o problema? Eu acho que é até uma obrigação, era para ter todo mundo lá. Mas eu sou dali, jogava bola naqueles locais ali, vi muitas pessoas às vezes adoecerem, porque ali tem um canal, lama suja. Então, você vê hoje. A obra chegando, o desenvolvimento chegando, e eu ser contra isso, eu acho que não faz muito sentido para mim. Só por ser da oposição, não vale a pena. Não, né? Não faz sentido para mim. Márcio, nós estamos entrevistando o vereador Márcio da Eletropolo. E aí, Márcio, você chegou, cartão de visita, o mais votado da oposição, tem tido uma ação muito efetiva. E o que mais lhe espantou dentro da Casa Legislativa de Félix Araújo? O que é que você ainda olha com um olhar meio de defesa? É como eu estava lhe dizendo, tem algumas coisas que eu cheguei um pouco, no linguajar popular, um pouco afoito, né? A gente tem aquela visão que vai resolver os problemas de Campina Grande, do mundo de uma vez, né? A gente é um sonhador, mas quando a gente chega lá, a gente embarreira assim na burocracia, na verdade, né? A gente entende que tem situação, tem oposição, tem pessoas que têm um perfil mais de centro, né? Mas, assim, a maior dificuldade às vezes é isso, é um projeto que a gente acha que daria muito certo, quando você vai perceber, ele é inconstitucional, né? Ele não tem recurso para isso, porque nós como vereador não podemos gerar despesa, né? Então, assim, você começa a sonhar demasiado, né? E as pessoas também criam essa expectativa em você, e isso é importante. Mas a gente fica meio que travado ainda nas burocracias, que é importante ter, porque já imaginou se tudo que viesse na cabeça dos 23 a gente pudesse colocar em prática, talvez a coisa não andasse. Mas aí eu fiquei ali, como eu te disse no início, mais afoito. Agora eu estou entendendo melhor esse mundo, né? Até onde a gente possa chegar, para que eu não venha estar cometendo nenhuma gafe. E aí, Márcio, você é muito... eu acompanho o dia a dia da Câmara, você é muito calado na sua, conversa um pouco e escuta mais do que... usar a tribuna, como muita gente gosta, que não é a sua praia, você não usa muito, mas observa demais. E aí tem visto as batalhas que estão sendo travadas. O parlamento hoje está dentro do que você imagina de um parlamento para Campina Grande mesmo. Inclusive, a Câmara de Vereadores de Campina Grande tem se destacado até em temas estaduais e nacionais, né? É verdade, eu sempre procurei ser um cara muito respeitoso. Assim, eu tenho um ponto de vista de vida, mas eu respeito todo mundo que pensa diferente de mim. Até porque ponto de vista já está dizendo, é a vista do ponto, né? De que lado ele está vendo a coisa. Então, assim,
Eu achava que, por exemplo, às vezes tem alguns embates que tem lá, eu tenho observado isso. Como eu te disse, eu estou agora nessa fase de entender o momento. E tem alguns embates que eu percebo que é bacana, são bonitos e tal, mas ele não tem resolutividade. De fato, a gente não chega num denominador comum. Fica o que eu penso contra o que você pensa, um exemplo, e ali a gente fica naquele bate-bola, mas a resolução em si não acontece. Então, meu pensamento seria mais de ir mais devagar um pouco, mas levar algo que seja mais concreto. Mais contundente. Mais contundente, que possa de fato levar algo que se resolva, né? Um problema ali para a tribuna, que nós venhamos a resolver. Projetos a gente tem colocado um monte de projeto bacana. Algumas coisas que eu não queria fazer em forma de requerimento, mas aí pela produtividade que a gente é medido, né? É natural que a gente coloque vários requerimentos de quebra-mola, de sinais, de iluminação, que eu achava que isso era uma coisa, um pedido mais formal. Mas aí aprendi lá também, e a duras penas, né? Porque pela quantidade de requerimento eu sofri até algumas críticas. Mas aí agora eu já comecei também a entender esse momento, a gente já está... Eu vou pegar por isso aí. Se você quer resolver, exemplo, Simácio da Eletropolo, passar por um bairro de Campina, perceber os problemas da infraestrutura, se ele for lá no secretário e conversar diretamente e resolver, para uma parte da imprensa ele não fez nada. Porque ele quer que você faça um requerimento, crie um volume imenso de papel e não resolva nada. É verdade. É mais ou menos por aí que eu tenho percebido. Né? O que ficou claro para mim foi isso, que não importa se vai ser solucionado ou não, o importante é que você tenha a quantidade de requerimentos de projeto de lei. É medido por isso. Porque antigamente, como você citou, Edson, a gente procurava o secretário, dizia da necessidade da rua, né? Por exemplo, um quebra-mola, a gente acha que o vereador faz um requerimento, um simples quebra-mola, tá certo. Mas para aquela pessoa que mora na rua, que o carro... Ali é um pedido da comunidade. É um pedido da comunidade, onde um carro passou mais devagar, deixou de fazer um acidente numa criança. Então não é simples assim. Só que eu ia, muitas vezes pedia direto ao secretário, dizia a necessidade, levava foto, mas não tentava de fazer efetivamente o requerimento. E isso a gente acabou, eu e mais alguns dois, pagando um preço pela falta de experiência. E pela falta de ética de alguns, né? É porque, até nesse ponto também, né? Porque eu não, assim... O importante para eles era que tivesse muito papel lá, independente de ser resolvido ou não a coisa. Eu vejo de outra forma, sabe? A solução estando pronta, você não quer saber quem é o pai da obra. Para mim, não. Porque eu acompanho, eu faço o dia a dia da Câmara de Vereadores e quem me acompanha conhece isso. E a gente observa que aquela política que a gente aprendeu no passado, de que vamos buscar a solução, vamos deixar a burocracia... ela não atende à perspectiva de algumas figuras, principalmente da imprensa, que gosta de número, mas também que gosta de chantagear. Porque depois que se cria uma matéria, que você dá um título a essa matéria, é como jogar espuma ao vento. E plumas ao vento. Você não vai recolher mais. Você já fez a porcaria. E aí o que acontece? O vereador que tem, já que você já tinha uma base, você foi direto na fonte, resolve. Vamos resolver. E aí se criou, foi 2 ou 3 que não estão produzindo nada, entram mudo e saem calado. O seu eleitor, ele pode até, aquele que não está acompanhando no dia a dia, ele vai dizer, mas rapaz, eu votei em Márcio e não está dando a resposta. Mas aquele que teve o problema solucionado, ele dá o testemunho, né? Inclusive alguns falaram, né? Não, pelo contrário, mas tem produzido, tem visitado casas, tem visitado ruas, né? Visitado bairros. Na verdade, eu gosto de andar, né? Eu gosto dessa parte de analisar, sem muita baoba, sem muita pirotecnia, mas eu gosto de fato de fazer o trabalho no qual a sociedade confiou na gente, né? Nós vamos para o intervalo. Depois do intervalo, nós vamos falar do projeto social que Márcio participa aqui em Campina Grande e vamos falar da política de partido, da política estadual. Vamos bater um papo aqui sobre as perspectivas para 2026. É rapidinho o intervalo. Estamos apresentando Conexão Campina com Edson Pereira.
A programação da TV Nordestina tem o apoio cultural das marcas a seguir. Em Montadas e região, a melhor opção para sua feira é no Almeida Supermercado, com uma ampla variedade de produtos e gêneros alimentícios. Com açougue próprio, carnes de primeira qualidade, frios congelados, embutidos e queijos sempre frescos. Economia sem limite, com as melhores promoções, grande variedade de produtos, trabalhando com todos os cartões de crédito. Entrega a domicílio, preço e qualidade no atendimento. Rua José Cirino da Silva, 421, Montadas, próximo ao cemitério. WhatsApp 83988203989. Acompanhe no Instagram promoções diárias. @Super Almeida Montadas. Quando nasci para ser lampejo, um arremedo de aurora raiando de mundo acima, para tudo que se destina, para tudo e para qualquer hora. Nascer assim foi minha sina, uma alma nordestina, derramada na secura numa tarde de janeiro, no meio desse braseiro de uma forma mais divina. Sou desejo, sou brincante, sou o voo mais rasante no rumo do horizonte. Sou a lama do barreiro, sou a pedra e sua sombra, sou o raio que ribomba no estouro do trovão, arremedo de aurora, sou lampejo nessa hora, nas veredas do sertão. Agora na programação da TV Nordestina, você pode assistir às produções do cineasta Marco de Aurélio, curtas, poemas e documentários sobre nossos artistas e nossa cultura. TV Nordestina, levando cultura regional para o mundo. Saber o motivo de tanta alegria? Essa dupla perfeita pra você. Assine o combo BrisaNet mais Netflix e tenha muito mais diversão. Ei, você tá aí, ó, toda terça. Vou lhe contar que eu tenho algo pra dizer. Repente eu vou fazer pra poder te explicar. Liga a TV e no instante vai saber a melhor programação carregada de emoção. E se quiser pode anotar. Tem podcast, tem música e alegria, tem notícia todo dia, tem forró e educação. Nossa cultura tão repleta e tão bonita, tem um mundo de Campinas sem sair do seu sofá. E nossa gente com orgulho nos ensina pela TV Nordestina a cultura popular. E nossa gente com orgulho nos ensina pela TV Nordestina a cultura popular. TV Nordestina, de Campina para o mundo. Voltamos a apresentar Conexão Campina, com Edson Pereira. Muito bem, meus amigos, estamos de volta. Deixa eu dizer uma coisa. A partir desta semana, nós iremos trazer o resumo da Câmara Municipal de Vereadores de Campina Grande, de alguns assuntos. E hoje eu não vou nem colocar as gravações, hoje eu vou comentar. Essa semana, 3 pontos foram base para a discussão na Câmara de Vereadores, que teve debate. Um dos pontos foi levantado pelo vereador Alexandre do Sindicato, que, no meu ver, desceu a lenha em Adriano Galdino, no deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino. Por quê? Porque Adriano sofreu um processo de fritura na escolha do novo conselheiro do Tribunal de Contas, que ele indicou a filha, que terminou se tornando conselheira, tinha as prerrogativas para se tornar, não defendo Adriano, tenho inclusive diferenças enormes no pensamento para Adriano Galdino,
Mas Adriano, com a força que tem, conseguiu, por unanimidade, que sua filha fosse a indicada da Assembleia, em substituição ao conselheiro Arthur Cunha Lima. Olhe bem a situação. O Ministério Público de Contas, que é um órgão que não faz parte do Ministério Público da Paraíba, mas é um órgão de corregedoria, que também tem a corregedoria no Tribunal de Contas. O Ministério Público de Contas criou vários problemas para a indicação de Alana Galdino, que é a filha de Adriano Galdino, que terminou se tornando conselheira, no lugar de Arthur Cunha Lima, que também, ligado a uma família política, foi político, foi deputado, foi indicado pela Assembleia Legislativa, da mesma forma que Fábio Nogueira, que foi deputado, foi vereador de Campina, foi indicado pela Assembleia Legislativa, da mesma forma que Nominando Diniz, que foi político, foi deputado, indicado pela Assembleia, e o próprio Fernando Catão, que foi simplesmente secretário de Estado, tio do governador Cássio Cunha Lima, foi indicado por Cássio, aprovado, conselheiro de mão cheia, Fábio Nogueira, conselheiro de mão cheia, Nominando Diniz. Mas aí o que acontece? Adriano foi fritado. Adriano estava disputando política aqui para ser o candidato a governador, criaram uma forma de chicote no lombo de Adriano. Adriano passou 15, 20 dias encolhido. Quem conhece política sabe que um político da qualidade de Adriano Galdino, ele está no boxe, como é que se diz? Ele vai para o ringue, começa a apanhar, ele se esconde. Mas quando ele passa para bater, é um furacão. E aí Adriano ficou calado. Quando a Alana Galdino sentou, que tomou posse, que se organizou, ele disse: agora vem cá. Vamos rever conceitos que estão acontecendo lá no Tribunal de Contas, que estão tirando o direito do pleno. Eu fiz o desenho da figura do quadro para explicar que Alexandre detonou Adriano Galdino. Resultado, Valéria Aragão, que é ligada, carne e unha com Adriano Galdino, bateu de frente e disse que ele estava sendo irresponsável. E o que acontece? Mas isso não é lá de João Pessoa? Sim, mas a Câmara Municipal de Campina Grande, ela é atrevida. Ela debate assuntos, não só é de Campina, não. Ela por ser do segundo maior município da Paraíba, ela pega pesado. Então, na Câmara teve esse. Alexandre estava com... Essa semana eu acho que ele foi mordido pelo marimbondo. Ele foi analisar o ProBem, que é um projeto da prefeitura, onde alunos que estudaram em escola pública recebem uma bolsa para estudar em escolas particulares, universidades particulares. Meu irmão foi pau, só que essa denúncia colocada por Alexandre está repercutindo nos bastidores. Está mexendo com figuras importantes de Campina Grande que irão dar um troco na próxima semana. E aí a gente traz para vocês. E uma terceira fase foi uma homenagem mais do que justa, feita pela mesa diretora, referente ao Dia das Mães. E ali nós pudemos ter vereadores levando suas esposas, alguns levando suas mães. Teve vereadora que levou a avó, a ex-senadora Nilda Gondim, que é a avó da vereadora Pâmela. E aí, uma forma de homenagear as mulheres. Também teve uma sessão no dia 13 para falar sobre a questão do trabalho escravo, que ainda, infelizmente, existe. Então, a partir da semana que vem, eu vou trazer um resumo através de entrevistas e a gente vai ter uma parte do programa mostrando esses resumos do que aconteceu na Câmara de Vereadores de Campina Grande e na política da Paraíba. A gente vai trazer para vocês todo o programa. Mas hoje nós estamos com o vereador Márcio da Eletropolo. Márcio, tem problema em ser chamado de Márcio da Eletropolo, Márcio Guedes, ou o que chamar de Márcio tá bom? Tá bom, o que chamar de Márcio tá bom. Porque você ficou com essa marca, Márcio da Eletropolo. Foi.
E é importante, porque você verdade. está fazendo a propaganda do seu empreendimento, querendo ou não. Mas também fica com peso. O empresário na política parece que ele tem o dinheiro do mundo no bolso. E não é assim, né, Márcio? Não. Eu digo a todas as pessoas quando me perguntam. Eu digo que foi extremamente importante pelo conhecimento, né? A figura de Márcio, como eu disse no início da entrevista, mais de bastidores, mais técnico. Não era muito de aparecer, mas quando fala Márcio da Eletropolo, as pessoas já sabem naturalmente quem era por conta da empresa. Então, para mim, foi extremamente importante, né? Mas aí carregam comigo também um peso de as pessoas acharem todo mundo achar que você está nadando em dinheiro. É verdade. Né? Verdade. Ô Márcio, paralelo a tudo isso, você já tem um trabalho social diante da política e que você não usou na campanha e que você mostra nas redes sociais através dos outros, porque você mesmo não tem. É um projeto social e em que se engaja esse programa? Explique, por favor, qual é o nome para que o povo entenda. O nome é Pão que Alimenta, né? É um projeto que nasceu no nosso coração há uns 6 anos atrás, né? Minha mãe gostava dessas questões e eu quis continuar, né? Eu acho legal. Teve uma infância limitada, humilde. Eu não vou dizer sofrida, eu tenho um hábito de dizer isso, porque naquele tempo a gente era muito feliz. Mesmo era feliz e não sabia. Não sabia. Hoje a gente tem tudo, mas de volta e meia tem uma falta, né? Talvez seja os afetos, a gente não sabe. Mas naquele tempo eu não dizia que era sofrimento, mas era limitado, tudo muito limitado. E hoje a gente na condição de ter sido assim, muito contemplado, né? Deus tem me abençoado muito. Eu acho que é importante que eu possa também fazer a minha parte da minha contribuição como ser humano. Eu acho que a gente está aqui na vida para isso, sabe, Edson? E a gente, de fato, hoje tem um presidente da associação que é Daniel, né? Que está conosco lá. O Pão que Alimenta hoje ele tem um prédio lá no Acácio Figueiredo. Hoje nós conseguimos fazer lá os eventos. Na sexta-feira tem evento, na quarta tem a capoeira, né? Na segunda tem o Muay Thai. Estamos desenvolvendo para lá agora alguns cursos de eletricidade, por ser meu ramo, né? A gente vai estar agora nesse segundo semestre colocando lá alguns cursos. E como a gente conhece algumas pessoas da área de construção, a gente está nessa intenção de... Inclusive, a área de construção, ela está precisando de profissionais, né? Então a gente vai tentar formar os eletricistas lá e já indicar para alguns colegas nossos que são da parte de construções, quem quiser efetivamente, né? Claro que a gente não pode obrigar, mas vamos fazer nossa parte de poder estar ali aos poucos. E assim, o céu é o limite, né? A gente está descobrindo esse novo mundo. E o que for preciso fazer e tiver ao meu alcance para poder ajudar lá o Daniel, que é o presidente hoje, a Associação Pão que Alimenta, a gente vai ser muito feliz em poder aumentar. E vocês participam ativamente da associação? Sim, participamos. E tem todas as dificuldades de se trabalhar sem os recursos necessários, né? Porque a associação é a boa vontade. É verdade. E lá a gente custeia do bolso e com a ajuda dos colegas, que são os voluntários, né? A gente fez agora a Páscoa Solidária, eu acho que você acompanhou agora. Eu acompanhei. Na Páscoa, um evento bacana e assim, como eu dizia antes de começar o evento, né? Não são aquelas pessoas que estão recebendo o presente, o lanche, as brincadeiras que estão sendo abençoadas. Somos nós, na condição de poder fazer, significa que nós não estamos precisando de nada, né? Já que nós estamos ali dispostos e fazer. Então os voluntários são extremamente importantes. Eu quero aqui te pedir até licença. Fica à vontade. Para mandar um abraço para todos os voluntários do Pão que Alimenta. É uma turma grande. Amanhã nós vamos estar reunidos e vai ser muito bacana. Um momento assim engrandecedor e abençoador para nós. E tem também um lado da bênção, o lado da fé. É verdade. Que eu tenho visto que alguns programas que são conduzidos pela fé têm afastado muita gente do mal, das drogas principalmente, né, Márcio? É verdade. Assim, eu digo sempre ao menino lá, se a gente está aqui hoje é porque alguém um dia pensou na gente, né? Um dia alguém abriu mão de um horário, abriu mão de estar no descanso de casa para pensar na gente. Então nada mais justo que a gente agora fazer isso, sabe? A gente conseguir ali, já é mais de uma daquelas crianças que estava ali naquele domingo de Páscoa. Um dia está contando para um filho, hoje eu mudei de pensamento diante de uma palavra que eu recebi no evento de Páscoa lá no meu bairro. Então assim, acho que não tem nada mais vitorioso do que isso, sabe, Edson? Para mim, eu fico com a meta concluída quando essas coisas acontecem. E o coração limpo, né? O cara fica à vontade. Mas aí o cara não pode deixar da política, né? Você, querendo ou não, você tem que estar no ramo da política. Verdade. E como é que você tem visto essa preparação para 26? Principalmente que o partido do governador é o seu partido. Verdade. E
nós temos aí uma discussão. Essa semana, eu não sei se você acompanhou, o deputado federal Murilo Galdino, que inclusive é presidente do Republicanos Municipal, ele deu algumas alfinetadas, porque se fala muito na candidatura natural de Lucas Ribeiro, do PP, Cícero Lucena, que é o prefeito de João Pessoa, está querendo aparecer, está viajando, e aí o Republicanos diz, espera aí, a gente não vai ficar aonde não nos querem. Me parece que não está esse mar de flores a relação dos aliados, não, né? É verdade, eu tenho chegado dessa forma também. Murilo é uma pessoa muito séria, né? Uma pessoa que conduz, inclusive é meu deputado federal, né? Uma pessoa que conduz as coisas de forma séria, correta, coesa. E ele fez aquela fala e é algum sinal, né? Já é algum sinal. Eu achei um recado na verdade eu vejo como isso também, né? Eu vejo o governador hoje, João, que tem trabalhado bastante pela Paraíba, mas com essa dificuldade de juntar todo mundo, porque lá, como você disse, Cícero Lucena tem andado a Paraíba, né? E o evento que chama ele vai, se tiver gente da situação ou da oposição, não tem isso. Ele está participando, e é um gestor bom, um prefeito bom de uma pessoa, cabe também pleitear uma vaga. O Republicano não tem como ficar pelo tamanho que conquistou. Hoje tem o presidente, simplesmente o presidente da Câmara. Da Câmara, né? Deputado federal, e tem Adriano Galdino aqui na Paraíba. Presidente da Assembleia. Tem uma pessoa como Murilo, altamente competente, articulado, que sabe conduzir as coisas. Então, assim, e vários outros que compõem o Republicanos. Eu acho, de fato, que o que Murilo disse tem muito sentido. Ele não pode ficar de fora de um... E veio depois, o que eu vejo, Márcio, é porque veio depois da fala do governador, o PP decide entre Lucas e Cícero. É como se... E o governador não disse assim, a cabeça da chapa vai ser entre Lucas e Cícero. Ele disse, não, o PP decida o que vai acontecer, se é Lucas ou Cícero, para qualquer uma das chapas. Só que o Murilo disse, espera aí, né? Assim não. Falta de nós. Né? Tem a gente aqui. E aí vem depois de Adriano Galdino ter passado 15 dias sendo fritado por causa de Alana no Tribunal de Contas. É um recado duro, mas ao mesmo tempo é um recado que o governador precisa entender que enquanto ele tiver com a caneta, manda. Depois que perder a caneta, já era, né? É verdade. Essa habilidade que tem que ter. Serão dias difíceis, né, para chegar no consenso, porque muitas pessoas ali, eu entendo até que tem a qualificação de assumir o cargo, só que só tem uma vaga, né, de governador. Então é preciso que eles façam ali entre eles usem de habilidade de fato, para não se dividir, porque exército dividido não pode subsistir, né? Já está na Bíblia. Você esteve naquela mini convenção do PSB, em que o governador foi levado à presidência estadual do partido. Qual foi a sua visão dali? Não é essa união toda? Tem que melhorar? Como é que é? Eu, para ser sincero, a gente ficou fora, né? A gente, quando chegou, não teve mais como entrar no espaço lá. Eu não conhecia aquela parte ali de João Pessoa, porque também não conheço muito João Pessoa. E aí, quando nós chegamos, ficamos fora. Eu queria ter entrado para ter um termômetro melhor, de sentir, uma olhada, olho no olho. Quem chegou com quem quase não vinha, porque a gente escuta algumas coisas, né, de alguém. Cícero chegou atrasado, pronto, exato. Ficou lá na ponta esquerda, calado, só veio depois que foi chamado, após ele ter visitado alguns municípios com políticos da oposição. Nem como na política dizem que nada é por acaso, né? Aí a gente sente como um sinal, né? Mas como eu não entrei, não vi, só escutei de algumas pessoas, aí eu tenho que me limitar a também dizer só o que eu vi das pessoas, né? Não consigo dizer assim com mais precisão, porque de fato não vi. Se for chamado a opinar, se for chamado a decidir dentro do partido do PSB, falando agora pela legenda, de aconselhar o governador, ele fica ou sai para ser candidato? Mas pelo trabalho que vão fazendo na Paraíba, o conselho correto, se eu pudesse dar claro, seria que ele fosse candidato a Senado, até por justiça, pela aprovação do que ele fez, naturalmente ele ser conduzido ao cargo de senador. Mas aí agora é a gente fazer o cálculo. E como é que fica, né? E ele deixando um mandato, consegue todo mundo ficar junto, segurar? É a grande questão hoje, né? Será que ele ganhando o Senado e perdendo o governo do Estado é interessante? São esses pontos que tem que calcular, sabe? É porque o cara vai muito pela empolgação. Não, tem que ser candidato, tal. Mas aí tem que entender o projeto, né? É verdade. Você vê, Ricardo pagou um preço muito alto porque não foi, mas ele sabia o que estava fazendo, né?
Ele achou eu achei que Ricardo não foi para não eleger Cássio. Entendi. Porque ficava polarizado, né? É, verdade. Polarizava entre ele e Cássio, elegia Cássio. Aí ele, sabendo disso, preferiu manter o projeto, elegeu o sucessor e elegeu o veneziano. E derrotou Cássio. Exato. Né? Porque foi de uma paulada só. Ele elegeu o veneziano, elegeu o João, derrotou Cássio. Ele não esperava, era o pós, né? O pós-operatório. Muita gente, Ricardo perdeu com isso. Aí eu fiz essa leitura que você fez. Como é que ele perdeu que você fez? Como é que ele perdeu? Que elegeu o veneziano, né? Elegeu o sucessor ao governador, né? A grande maioria dos deputados federais estavam com ele. Então o plano dele foi perfeito. Né? Ele não esperava, era a rebordosa que veio depois. Verdade. Né? Que, inclusive, é candidato a deputado federal. Disse hoje que é pré-candidato a deputado federal pelo PT, partido que ele está afiliado. Eu não sei se ele vai ter, porque depois que o poder, ele cheira. A falta de poder é caatinga. Você quer saber se é seu amigo, perca uma eleição. O cara só sabe se tem amigo quando ele perde uma eleição. Né? Ganhando a eleição, todo mundo é amigo, é batendo nas mãos. Eu votei em você, nunca tinha nem lhe olhado. Mas eleitor é a mentira da eleição, isso é natural. Mas aí, Márcio, você vai ser chamado a participar das eleições do ano que vem. Você já me adiantou que não é candidato em 2026, mas tem seus candidatos. Exato. Quem são? João Paulo II, é o deputado estadual. A gente chama ele de segundo, né? Um amigo nosso aqui de Buqueirão, pessoa do bem, cara bacana, trabalhador. E Murilo Galdino, deputado federal, né? Ô Márcio, na minha concepção, João Paulo II tem tudo para ser o deputado estadual mais votado de Campina Grande. Eu estou enganado? Não, ele tem montado um time bacana. O time dele é bom, né? Grande, de apoios. Essa semana a gente estava sentado bem fazendo alguns cálculos e a gente entendia também dessa forma. É claro que com o pezinho no chão. Pé no chão para não atrapalhar. É o perfil dele, ele não é muito de oba-oba, como também é o nosso, a gente também não. A gente gosta de trabalhar e o voto ir para a urna, né? A expectativa é essa. Mas João, ele é um cara cumpridor, um cara bacana, que olha no olho, do sim, não, como Murilo também. Isso é importante na política, sabe? Ele tem pelo menos uns 4 a 5 vereadores e suplentes aqui apoiando em Campina Grande, efetivamente, né? Tem. Ele tem, eu conheço vários, não vou citar nomes porque não são autorizados, eu não faço. Mas ele tem vereadores que não só do PSB, tem vereadores de outros partidos, tem vários suplentes de muito voto. E já tem a própria influência dele por já ser deputado. Tem lideranças bacanas também. Vai surpreender. E aí, você olha a eleição de 26 com que olhar? É uma eleição fácil ou vai ser muito disputada? Ela vai ser muito disputada. É peso. É peso. Alguns candidatos vão ter muitos votos, né? Isso vai ajudar. Isso é uma leitura minha e não tem valor jurídico, é só um pensamento meu. Tem alguns partidos, como por exemplo o Republicano, que vem grande mesmo como deputado, né? Muitos vão ter muitos votos, então naturalmente vai sobrar alguém ali embaixo com 20, 22, talvez faça mais uma. Vai se eleger. Eles querem fazer, os republicanos querem fazer 15 deputados estaduais. Exato. O PP está querendo fazer algo em torno de 8. Entendi. O União Brasil está querendo fazer em torno de 6, 7. Sim. E aí alguns vão sobrar na curva. É verdade. É preciso fazer cálculo, né? Porque a gente às vezes analisa a coisa demasiado, mas não tem voto para tudo isso, né? Quando a gente começa a avaliar, calculando mesmo. E para Senado, dois votos esse próximo ano, você já tem, claro, se o governador for candidato, você já adiantou, inclusive, para a nossa equipe, que você teria um voto. Já tem um segundo voto escolhido ou está esperando as decisões partidárias? Estamos esperando as decisões, as movimentações, para poder a gente saber de fato quem são os candidatos e, naturalmente, fazer a escolha. Aí espera, atendendo inclusive o pedido do governador que disse, esperem, verdade. Não é hora de fechar. Ele também está com medo também de o cabo fechar outros apoios e esquecer o votinho dele, né? É verdade. E aí, você vendo o 26 como espetáculo, como uma coisa que você vai estar de fora, mas acompanhando, chegar com os 4.008 votos, primeira vez, beleza. Mas e retornar? Como é que você já parou para pensar como é que vai chegar para a sua reeleição ou está esperando, ainda está curtindo o início de mandato? A gente não para, né? A gente começa, sobretudo quem calcula muito, né? A gente tem esse defeito.
Terminou a eleição, a gente já começa a pensar na outra, como é que vai ser. Isso às vezes até um erro da nossa parte, né? Porque muita coisa acontece durante esses 4 anos, né? Pode acontecer qualquer coisa, inclusive nada, como já dizia uma música, né? Mas a gente tem que fica sempre nessa de tentar fazer o correto. A gente não acerta tudo, nós somos seres humanos, né? Queria nós poder de fato atender todas as pessoas com maestria, né? As pessoas que me ajudaram, muitas pessoas, eu de fato queria poder fazer mais por essas pessoas, mas a gente é limitado. Mas aí a expectativa é boa, o time tem se mantido, né? As percas são normais, a gente não consegue agradar. Isso é natural. Tem gente que às vezes acha que merecia mais e a gente respeita, entendeu? A gente respeita o tamanho da pessoa, mas a gente tá para seguir, para construir e, se Deus quiser, chegar na outra com expectativa de aumentar. Como vereador da oposição, é claro que você não tem relação de conseguir junto à gestão municipal. Mas alguns vereadores têm reclamado, principalmente os vereadores da oposição, que em relação ao governo do estado está muito concentrado o poder de decisão aqui em Campina Grande nas mãos de poucos. E por isso que termina dificultando o trabalho de vocês, inclusive porque o estado é forte aqui dentro e termina dificultando. Você também sente isso? Sim, eu acho que talvez eu seja um dos que mais sinto isso, né? Eu começo com as pessoas, assim, muita gente não entende, porque como é que eu fui o primeiro do PSB, né, que é o partido do governador, e você não conseguir resolver algumas coisas que é ligado diretamente ao governo do estado, né? Até eu recebo algumas críticas, algumas pessoas nem chegam a acreditarem que a gente não tem essa abertura junto ao governo do estado. Eu não sei se pelo tempo... É até bom uma hora dessa para você explicar. Exatamente, né? Para as pessoas que estão nos ouvindo, assim, não entender, gente, como é que... Não é conversa de massa não, que ele foi dizer na imprensa, que está sendo ouvido por muita gente, uma transmissão muito boa, graças a Deus. Então, assim, eu, na minha limitada visão, entendo que a gente era para ser melhor assistido, era para ser chamado, né? Eu já falei com alguns, já conversei com Guerra, né? E assim, a gente percebe, eu vou falar por mim, que as coisas para mim são travadas, né? E porque existe uma concentração de muitos anos, porque o projeto PSB já vem de uma longa data, e aí foram entrando, e me parece que não existe assim uma oxigenação necessária para as novas lideranças. Basta se entender que dos 5 vereadores que o PSB elegeu, 3 são novatos. Verdade. E precisariam ocupar espaço. Mas até aqueles que já estão há muito tempo dizem, não, está muito concentrado em quem inclusive nem poder tem mais. Verdade. Eu sinto essa dificuldade, infelizmente. Eu queria que fosse diferente e até achava. Quando eu passou as eleições, eu esperei que alguém me ligasse, né? Vamos juntar o time aqui do PSB. É um novo momento. São 5 vereadores, né? Dos 11 que a gente tem na oposição, 5 são do PSB. Mas a gente não sente essa aproximação. A gente nem é chamado para conversar e quando procura não tem a resolução do que a gente vai... A gente não vai pedir nada para a gente vai atrás de estrutura para o povo, né? De benfeitorias para a cidade. E a gente quer isso, nada mais do que isso. E paralelo a tudo isso, sempre é procurado para resolver as questões, principalmente de Estado. Né? Verdade. E aí fica difícil sem ter o acesso necessário. É verdade. Eu não sei aonde esse acesso veio, aonde ficou, em que lugar ele está. Eu sei que ele está em algum lugar que não é conosco, com 2 ou 3. Falta de verdade uma liderança do governador que possa chegar a essas lideranças e ser um condutor entre vocês e o governador, aquela pessoa que não fique só no interesse próprio, mas que diz, não, o Márcio está com isso, Anderson, tem o Wellington, a gente precisa, falta essa pessoa? Eu acho que tem que ter uma pessoa nesse sentido, foi muito bem colocado você essa pergunta, como todas as outras também, mas essa porque diretamente é o que a gente sente na pele, né? Se tiver uma pessoa que, eu não vou dizer que não seja política, porque se a gente está tudo no meio, no jogo, todo mundo é político. Mas, de fato, um político que vai disputar a eleição, né? Porque quando eu vou disputar, eu vou acabar, primeiramente, tomando conta das minhas coisas, né? Porque eu preciso ganhar. E segundo, que talvez uma hora ou outra, até sem ser por querer, mas eu vou se inclinar para minhas coisas, para fulano que esteja comigo. Então acho que isso aí que não é bacana. Tem que ser uma pessoa mais técnica, que diga, rapaz, peraí, vamos olhar. Quantos votos o PSB teve? Não passou 35 mil. Opa, peraí. Vamos chamar aqui os 5, vamos entender? Né? Falta um Guerra aqui em Campina Grande, na minha percepção. Sim, uma pessoa que tem um perfil dele mais técnico, não é candidato.
Para barrar logo, acabar com isso. Não é candidato fazer um cálculo rápido e dizer, não, vamos fazer aqui, vamos atender todo mundo, vamos estar mais próximo de vocês para que a gente possa, de fato, deixar todo mundo assistir e fazer um bom trabalho. Muito bem. Passou rápido. Márcio da Eletropolo com a gente aqui, convidá-lo sempre para quando puder vir aqui para a gente bater esse papo. Esse programa é de bate-papo, não é uma entrevista oficial, não, é um bate-papo que a gente possa conhecer o nosso entrevistado. Agradecer a sua participação e deixo o espaço aberto para a sua conclusão. Eu que agradeço, Edson, agradeço a vocês, ao Conexão Campina, pessoal da técnica, todas as pessoas envolvidas nesse programa, bacana demais, sua postura, uma pessoa coerente. Eu sempre digo a outras pessoas e agora eu quero dizer aqui pessoalmente. Obrigado. Tenho dito a várias pessoas, rapaz, uma pessoa técnica, educada, sabe tratar, sabe fazer o trabalho. Tem algumas pessoas ali na Câmara que tem seu perfil, isso é bacana pra gente, nos ajuda, nos orienta, nos aconselha, sabe, pela experiência que você tem e outros ali tem também. E eu sou grato e feliz com a presença de vocês lá. Então, muito obrigado, Campina, Conexão Campina, de parabéns. Obrigado a todos vocês. Boa noite. Esse é o vereador, o empresário, o pai de família, o cidadão que está no programa social, Márcio Guedes, Márcio da Eletropolo, vereador de Campina Grande, e que gentilmente atendeu o nosso convite participando do Conexão Campina. Lembrando já, nesta sexta-feira você assiste e esse programa será reprisado na quarta-feira. A gente já combinou com a nossa técnica e a nossa produção. Você acompanha também, se perdeu alguma coisa, nas redes sociais e na quarta-feira. Um abraço a vocês, fiquem com Deus. Se Ele permitir, a gente volta na próxima semana. Um abraço, tchau. Um programa de entrevistas trazendo as histórias mais importantes do cotidiano dos campinenses. Conexão Campina, com Edson Pereira.